Olá, meus queridos irmãos e irmãs, estamos iniciando mais uma videoaula número 5, Homens e Mulheres da Bíblia, e hoje nós iniciaremos a abordagem sobre os patriarcas, e o primeiro a ser abordado é Abraão. A partir desta videoaula, abordaremos individualmente homens e mulheres que se destacam nas narrativas bíblicas. E hoje estudaremos a pessoa de Abraão, o pai da fé. Veremos suas grandes qualidades, mas também seus defeitos. Afinal, ele era um ser humano pecador como outro qualquer. Mas certamente que as suas qualidades sobrepujam os seus defeitos. Então, vamos a ele, vamos estudar Abraão. Primeiro, começamos com Abrão, o início de tudo. E já iniciamos com o chamado de Abrão, Gênesis 12, de 1 a 9. Nós vamos começar aqui porque na última videoaula nós vimos em 7, nós vamos chegar até o nascimento de Abrão. Então a gente já viu isso no final da última videoaula. Então hoje já começamos com o chamado de Abrão. Vamos lá então. Gênesis 12, 1 até o 3. E o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Então nós vemos aqui Deus chamando Abrão. Para nós é uma situação assim narrativa. Nós olhamos para o texto e falamos: poxa, tá bom. Abrão já conhecia Deus, Deus o chamou, mas nós precisamos entender o contexto de Abrão. E por que Abrão teve fé? Vamos ver, Abrão teve fé para sair de Ur, que era o grande centro da antiguidade, e Ur, apesar de falar que ele saiu de Ur dos caldeus, a Caldeia é um império que vai surgir um pouco mais para frente. Na época do chamado, onde Abrão vivia, era Ur, uma das cidades importantes da Suméria. Então Abrão era sumério. A Suméria, essa região que fica ali onde hoje é o Iraque, mais para frente era o Império dos Caldeus, a região chamada Mesopotâmia, fica ali entre os rios Tigre e Eufrates. E a cidade de Ur ficava quase ali na foz desses dois rios que desembocam no Golfo Pérsico. Essa cidade, essa região, o reino da Suméria, o povo sumério, era nessa época o reino mais desenvolvido que tinha. O pessoal fala do Egito Antigo, mas o desenvolvimento científico, cultural da Suméria era algo assim extraordinário, extraordinário. Então, e a cidade de Ur era uma cidade importante, era um grande centro, populosa, em que você tinha uma estrutura social, política muito desenvolvida. Então, quando você diz que Abraão é o pai da fé, e ele ouve o chamado de Deus, ele atende, ele saiu para uma terra que ele desconhecia, de um lugar que ele conhecia muito bem. A nação dele, a cidade dele, um grande centro. É a mesma coisa você falar para uma pessoa sair, por exemplo, da capital, São Paulo, para ir para o meio da floresta amazônica, peregrinar ali no meio da selva. Eu estou exagerando um pouco dentro do nosso contexto, mas para você entender que para Abraão atender esse chamado de Deus, ele tinha muita fé em Deus. E um detalhe, o povo sumério era um povo politeísta. Então Abrão vem desse contexto, de uma formação politeísta, de um grande centro. Então ele precisava ter muita fé realmente para atender o chamado de Deus.
mas Deus mesmo planta essa fé no coração da gente, e Abraão é uma pessoa especial. Olha o que se diz dele em Hebreus 11, do 8 até o 10. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que receberia por herança, e partiu, sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Então, propriamente, a fé de Abraão não estava na terra, estava no chamado, mas estava em quem fez o chamado. Então, Abraão é o pai da fé. Nas paradas de sua longa jornada, Abraão manteve viva sua fé em Deus. Olha aqui esse texto maravilhoso, Gênesis 12:4. Abraão partiu como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Claro, Sarai também. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã, e Abraão levou consigo Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão. O irmão havia morrido. E todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que haviam comprado em Harã. Eles saíram para ir à terra de Canaã, onde chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar chamado Siquém, onde está o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus estavam naquela terra. Então o Senhor apareceu a Abrão e disse: darei esta terra à tua descendência. Olha que interessante. E Abrão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Dali continuou até o monte ao oriente de Betel, onde armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Depois disso, Abrão prosseguiu seu caminho, ainda seguindo para o Neguebe. O que nós percebemos é que Abrão, na sua jornada, ele não ouviu Deus apenas quando Deus lhe fez o chamado lá atrás. Mas na sua jornada havia lugar para Deus na sua caminhada. Ele caminhava com Deus. Então, e o que chama a atenção, né, aqui no verso 7, né, que ele edificou um altar ao Senhor, porque Deus lhe aparecera ali, né, naquela região. E aí ele continua caminhando, e quando ele chega ali na região de Betel, ali entre Betel e Ai, ele ali edifica um outro altar, é uma outra parada, um outro altar. Então já é o segundo altar, e ali ele invoca o nome do Senhor. Então nós percebemos que a jornada de Abrão é envolvida em meio à adoração a Deus. E isso nos ensina muita coisa. Porque nós ouvimos um chamado de salvação, nós ouvimos um chamado para fazer algo para o Senhor também. E no meio da nossa jornada, não é uma jornada pelas nossas forças, única e exclusivamente. Nós precisamos estar atentos, ouvindo ao Senhor. Deus ali apareceu a Abraão. Então Deus fala conosco no meio da jornada, mas Deus também quer que nós falemos com Ele. Essa ideia da revelação de Deus, ela envolve a questão do relacionamento, que nós devemos estar alinhados com Deus. E Abraão, aqui no caso Abrão ainda, ele vive dessa maneira. Então, Deus mais Abrão, mais Deus, é aquilo que nós lemos em Tiago 2:23. Assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão, né, no caso, creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. A justiça que estava sobre Abrão, a justiça de Deus, é porque ele era amigo de Deus. Eles tinham uma relação recíproca, havia mutualidade, havia troca, havia aquilo que Deus sempre quis quando criou o homem, essa proximidade com o homem. Abrão é o pai da fé porque ele foi chamado amigo de Deus. Mas, logo na sequência, né, e no mesmo capítulo, nós vemos, né, que houve fome na terra e Abrão desce até o Egito. Né? Veja, Deus chamou Abrão para ir para Canaã. O Egito não estava nos planos. Né? Então, ir para o Egito envolve aí uma ação para fugir da fome, claro, está buscando alimento
Mas muitas vezes nós queremos caminhar na nossa dependência. E ir ao Egito diz muito respeito disso. Então, o tópico agora é uma mentirinha amarela. Abraão era homem como qualquer um. Gênesis 12, a partir do 10. Havia fome naquela terra, por isso Abraão desceu para o Egito para viver ali por algum tempo, pois a fome na terra era grande. Quando ele estava prestes a entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Bem sei que és mulher de beleza atraente, e acontecerá que quando os egípcios te virem, dirão: Esta é a mulher dele, então me matarão, mas te deixarão viva. Dize que és minha irmã, para que tudo me corra bem por tua causa e minha vida seja preservada por amor de ti. A gente vai dar um salto para o verso 17. O Senhor, porém, feriu o faraó e seu palácio com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então o faraó chamou Abrão e lhe disse: Que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que me disseste é minha irmã? Por isso tomei-a para ser minha mulher. Agora aí está tua mulher. Pode tomá-la e partir. Então o faraó deu ordens aos seus guardas a respeito dele, os quais o mandaram embora junto com sua mulher e com tudo que possuía. Então Abrão inventou uma história aqui, né? Sarai era uma mulher muito bonita e ele, com medo dela ser tomada dele e ele ser morto, eles inventam que ela era sua irmã. Mais à frente nós vamos ver a explicação disso daí, tá? Para você entender melhor essa situação mais à frente. Tem um tópico que vai tratar disso novamente. Então, Abraão inventou uma mentirinha amarela, né? A gente costuma chamar nessas mentirinhas do dia a dia de mentirinha amarela. Mas veja que criou uma consequência terrível, né? Eu sempre ouvi desde pequeno: mentira tem pernas curtas. Então, o que acontece? Chega um momento ou outro, a coisa acontece. Faraó tomou Sarai por sua esposa, né? E Abraão ficou vendido nessa história, né? Sarai também ficou vendida nessa história. Faraó era toda a autoridade no Egito. E houve um problema, né? Uma praga alcançou ali a corte egípcia. E aí logo veio o discernimento de que aquela relação, na sequência veio a praga, aquela relação está errada. E aí o discernimento de que Sarai era a esposa de Abraão. Então veja que às vezes uma pequena mentira, algo que você julga necessário para a sua preservação, veja, ir para o Egito, a nossa preservação, mentir no Egito, a nossa preservação, nós vamos tomando passos na nossa vida que vão criar problemas lá na frente, né? E a gente percebe que Abraão não era muito bobo também não. Ele também tirou vantagem dessa situação, porque ele foi recompensado quando ela foi entregue, Sarai foi entregue a Faraó com vários animais ali, com gado, com muita coisa, né, que representava patrimônio naquela época. Então, e ele sai com tudo isso do Egito, né? Então ele foi para o Egito. Essas coisas erradas aconteceram, mas mesmo assim ele tirou proveito disso tudo, né? Então Abraão era um homem como qualquer um de nós. Somos homens com a nossa mentalidade distorcida, com atitudes que correspondem a essa mentalidade e muitas vezes criando confusão por onde passamos. Mas aí nós chegamos no capítulo 13 e aí nós vemos um relato que mostra a grandeza também do caráter de Abraão. Então é aquilo que eu falei na última videoaula. A Bíblia ela vai ser muito honesta ao retratar os homens e mulheres da Bíblia, mostrando-os com suas qualidades, com seus defeitos. Então nós temos assim um retrato do que é o ser humano muito honesto, né? E a gente vê que Deus, que está acima de toda essa transitoriedade, ele é imutável. Então, automaticamente, ao olhar para o homem com esse sobe e desce no seu caráter, nas suas atitudes, nós vemos em contrapartida Deus que não muda. Então isso nos traz muita segurança, porque em todo relato bíblico nós vemos Deus ali de uma forma constante, né? Aquilo que eu já disse na última videoaula, aquilo que a gente estuda na teologia sistemática na pessoa de Deus, no ser de Deus, que Deus é imutável, né? O seu caráter não muda.
porque ele é perfeito. Olha aqui Gênesis 13, do 1 até o 9, né? O texto envolve até o verso 18, mas nós vamos ler até o 9. Abrão subiu do Egito para o Negueb, isso é, ele voltou, levando sua mulher e tudo o que tinha, e Ló o acompanhava, o sobrinho. Abrão havia ficado muito rico em gado, prata e ouro. Em suas jornadas, subiu do Negueb para Betel, até o lugar onde havia armado sua tenda anteriormente, onde ele edificou um altar, né? Entre Betel e Ai, até o lugar do altar que havia feito. E ali, Abrão invocou o nome do Senhor, novamente. E Ló, que ia com Abrão, também tinha ovelhas, gado e tendas. A terra não podia sustentá-los habitando juntos. Como os seus bens eram muitos, não podiam habitar juntos. Por isso houve um desentendimento entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os pastores dos rebanhos de Ló. Nessa época, os cananeus e os perizeus habitavam aquela terra. E Abrão disse a Ló: não haja desentendimento entre mim e ti, nem entre os meus pastores e os teus pastores, pois somos irmãos. A terra toda está diante de ti. Peço-te que te separes de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se escolheres a direita, irei para a esquerda. E Ló fez a sua escolha e foi para os lados ali de Sodoma e Gomorra, né? E Abrão ficou naquela terra. E aquela terra era a terra da promessa. Então veja que quando a promessa de Deus é estabelecida, mesmo que o homem participe das decisões, a vontade de Deus se cumpre. Abrão abre mão de fazer a escolha e ele tinha toda a preeminência porque ele era o tio, ele era o mais poderoso, então ele tinha posição, ele tinha bens, ele poderia tomar a atitude de falar onde ele ia ficar, mas ele deixou com que Ló escolhesse. E na escolha de Ló se estabelece o quê? A soberania, a vontade de Deus. Então o que nós percebemos é o seguinte, que Abrão, apesar de tudo, ele era humilde. Né? Ele mantinha essa atitude de humildade, né? E não querer se sobrepor ao seu sobrinho. Né? Chegamos aqui ao capítulo 14, né? E a gente deu aqui o subtítulo Guerra. Nós vamos ler do verso 1 até o 2, depois do 11 até o 16. Nos dias de Anrafel, rei de Sinar, e de Arioque, rei de Elazar, de Kedorlaomer, rei de Elão, e de Tidal, rei de Goim. Estes fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá. Esta é Zoar. Verso 11. Os vitoriosos tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, como todo o seu mantimento, e se foram. Tomaram também Ló, filho do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma, juntamente com seus bens, e partiram. Então um homem que havia escapado foi e contou o fato a Abrão, o hebreu. Abrão habitava junto aos carvalhos de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, aliados de Abrão. Quando Abrão soube que seu parente estava preso, levou seus 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e perseguiu os reis até Dan. Esse Dan aqui é a região referência de Moisés. Dan é a região que coube futuramente na divisão da terra, caberia aos descendentes de Dan, filho de Jacó. Então, é algo que foi uma referência que é tardia. Ele e seus servos, verso 15, dividiram-se em grupos e os atacaram de noite, perseguindo-os até Robá, à esquerda de Damasco. Assim ele trouxe de volta todos os bens, juntamente com seu parente Ló, com todos os bens dele, e também as mulheres e o povo. Então, apesar de tudo, Abrão manteve-se fiel a Ló, porque quando houve essa guerra, né, entre aqueles reis com os outros reis que se aliaram, né, dois grupos de reis que lutaram entre si, e Sodoma estava no meio, e ali habitava Ló, quando ele se separou de Abrão, e quando Abrão fica sabendo que Ló foi tomado como prisioneiro, e ele vai ao encalço. Então ele leva esses 318 homens preparados e nascidos na sua própria casa, isso é, a gente percebe que Abrão tinha uma estrutura social muito forte, né? Homens treinados, interessante a maneira como aparece, e ele vai e persegue aqueles reis que foram vitoriosos na batalha,
e recupera ali, né, as coisas todas, inclusive Ló. Então nós percebemos aí que apesar de ter havido a separação física entre eles, a separação familiar, os laços não foram rompidos, né? E não foram rompidos por Abrão, porque ele luta e faz valer isso. Isso nós veremos mais adiante quando ele intercede por Sodoma e Gomorra, né? No caso por Sodoma, pelos justos que habitariam lá, sabendo que Ló está lá, porque Deus havia falado que destruiria as cidades. Então nós vemos o cuidado de Abrão em manter firme esses laços familiares. E isso é muito significativo. E isso vai estar presente também mais à frente, nós veremos, quando ele vai buscar uma esposa para o seu filho Isaac, que vai nascer ainda, né? A gente sabe que Isaac existiu, né? Mas nós vamos ver isso daí ainda, né? E então, apesar de tudo, Abrão manteve-se fiel a Ló. Abrão também manteve-se fiel a quem? A Deus. No mesmo capítulo, do verso 17 ao 20, nós lemos o seguinte: depois que Abrão voltou do ataque a Quedorlaomer e aos reis que o apoiavam, o rei de Sodoma saiu para encontrá-lo no vale de Savé, que é o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Então aqui tem um culto, né? Tem um culto aqui. Melquisedeque, essa figura que vai ser citada mais adiante ainda no Antigo Testamento e vai aparecer especialmente ali na carta aos Hebreus como uma referência ao próprio Cristo, né? É um tipo de Cristo. Isso é a teologia, a gente não vai entrar nesses meandros agora, mas esse Melquisedeque que aparece do nada, ele tem duas funções. Ele é rei, interessante, né? E ele é sacerdote, olha que interessante. Mas ele é rei na cidade de Salém, que a gente vai entender que é Jerusalém, né? A Salém dos Jebuseus, né? Jerusalém, porque é a Salém dos Jebuseus. Ele é rei ali, mas ele também é sacerdote do Deus Altíssimo. Então nós estamos vendo que há entre as populações antigas aqueles que têm a referência de Deus como Criador dos céus e da terra, o Deus Altíssimo, o único Deus. Então Melquisedeque entende que a vitória de Abrão se deve pela intervenção do Deus Altíssimo, e Abrão identifica em Melquisedeque um sacerdote do Deus Altíssimo. Então ali é uma correspondência de fé. É muito interessante. Então a fidelidade a Deus aparece quando Abrão entrega o dízimo dos despojos de guerra para esse sacerdote do Deus Altíssimo. Lembrando que sacerdote é aquele que apresenta o homem diante de Deus, né? Então, também Abrão manteve-se fiel aos seus princípios, né? Do mesmo 14, do 21 ao 24, nós vemos: então o rei de Sodoma disse a Abrão: entrega-me as pessoas e fica com os bens para ti. Porém Abrão respondeu ao rei de Sodoma: levanto minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, jurando que nada tomarei de tudo que é teu, nem um cordão, nem uma correia de sandália, para que não digas: enriqueci a Abrão. Somente o que esses jovens comeram, né, os soldados ali, os homens de Abrão, né, e a parte de Aner, Escol e Manre, né, que lhe deram apoio, porque ele habitava naquela região e tinha ali uma aliança com esses homens, os homens que foram comigo, que eles recebam a sua parte. Por quê? Porque Abrão não fez guerra, e as pessoas faziam guerra naquele tempo para se enriquecer também. Hoje em dia também, né? Nós sabemos. As guerras enriquecem os governos dos países vitoriosos. As guerras enriquecem as grandes indústrias de armamento. As guerras enriquecem os bancos, né? Então, a guerra não é feita só por desentendimento político. Guerra é feita para
para interesses financeiros. Segunda Guerra Mundial foi isso, né? Hitler invadindo. Então a gente não é bobinho não, né? Agora, Abrão tinha princípios e ele não entra nessa. De todos os despojos de guerra que pertenciam ao rei de Sodoma, ele não quis ficar com nada. Porque ele não foi para a guerra por causa disso, ele foi por causa do seu sobrinho Ló. No capítulo 15, há um relato incrível da vida de Abrão, e aqui eu chamei, né, de aliança dourada, né, todo o capítulo 15. Depois dessas coisas, vamos ler apenas uma parte. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: Abrão, não temas, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Então disse Abrão: ó Senhor Deus, que me darás, já que hei de morrer sem filhos, e o herdeiro de minha casa é Eliezer de Damasco? E Abrão prosseguiu: tu não me deste filhos, um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então lhe veio a palavra do Senhor: ele não será teu herdeiro, mas aquele que proceder de ti mesmo será teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se é que consegues contá-las. E acrescentou: assim será a tua descendência. E Abrão creu no Senhor, e o Senhor atribuiu-lhe isso como justiça. E disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar esta terra como herança. Quando o sol já havia se posto e já estava escuro, surgiu um fogo fumegante e uma tocha de fogo que passaram entre aquelas metades de animais. Quando você lê o capítulo, você vai ver que Deus pediu para que Abrão trouxesse ali alguns animais, os sacrificasse, os partisse em dois, com exceção das aves que foram sacrificadas, e os urubus vieram. Abrão tocou os urubus e chegou à noite. Abrão teve medo, entrou num terror terrível, e depois chega esse relato aqui. E quando o sol já havia se posto e já estava escuro, surgiu um fogo fumegante, uma tocha de fogo que passaram entre aquelas metades, as metades dos animais, uma de frente para a outra. E naquele mesmo dia o Senhor fez uma aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, terra do Queneu, do Quenezeu, do Cadmoneu, do Eteu, do Perizeu, dos Refaíns, do Amorreu, do Cananeu, do Gergazeu e do Jebuseu. Então, Deus está fazendo uma aliança dourada, uma aliança maravilhosa com Abrão, prometendo não apenas descendência para ele, mas também a posse da terra, e que vai acontecer futuramente, o povo vindo do Egito com Moisés e entrando ali com Josué. Então, essa aliança que Deus faz com Abrão, ela vai se cumprir. A gente vai ver no relato bíblico, ela vai se cumprir, e a gente vê que foi uma experiência sobrenatural, porque foi uma coisa assim incrível que só pessoas de muita intimidade com Deus têm. E vou dizer, hein, nem todas saem por aí propagandeando as experiências que tiveram com o Senhor. Geralmente são pessoas discretas, né? A gente não tem, quando tem essas experiências, e você pode já ter tido essas experiências, usá-las como uma forma de se sobressair no ambiente em que você está. Essas experiências que Deus permite que nós vivamos são entre Ele e nós, entre nós e Ele. Chegamos ao capítulo 16. Quem é apressado, o ditado diz, come quente e cru, né? Gênesis 16:1. Deus não havia prometido filho para Abrão? Olha o que acontece no desenrolar da história. Aqui a gente tem a ideia que as coisas estão acontecendo assim, né? Uma seguida da outra. Não. Elas estão dentro de um ordenamento, mas há um lapso de tempo aí, né? Um período de tempo que não está descrito na Bíblia. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte: se Deus disse que ele vai ter filho, nós precisamos tomar cuidado. Então aqui a gente vê aqui tanto Sarai quanto Abrão muito afoitos em ver as promessas de Deus se cumprindo em sua vida, botando
o carro na frente dos bois. Gênesis 16, a gente vai ler do 1 até o 4 aqui. Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo uma serva egípcia que se chamava Agar, disse Sarai a Abraão: o Senhor me tem impedido de ter filhos. Una-se a minha serva. Pode ser que eu venha ter filhos por meio dela. E Abrão deu ouvidos à palavra de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois de Abrão ter habitado 10 anos na terra de Canaã. E ele conheceu intimamente Agar, que engravidou. Ela, então, vendo que estava grávida, passou a olhar com desprezo sua senhora. Então, olha aí já, né, os primeiros problemas, né, que surgem porque nós não esperamos as promessas de Deus se cumprirem na nossa vida, tomamos a mão no curso da nossa história e fazemos bobagem. Sarai precipitou-se e Abrão foi de reboque. Olha que Deus fez aliança com Abrão. Claro, envolve Sara, claro que envolve, porque vai ter filho na jogada. Mas Deus fez com a pessoa de Abrão. O que é que ele tinha que ouvir Sara? Ele tinha uma promessa. E a promessa não passava por isso, né? Então, aí já surgiram os primeiros problemas, né? Gênesis 16, 9 até o 12. Disse-lhe o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob as mãos dela. E o anjo do Senhor acrescentou: multiplicarei tanto a tua descendência, de modo que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor disse-lhe ainda: estás grávida e terás um filho, a quem chamarás Ismael, pois o Senhor ouviu tua aflição. Ele será como um jumento selvagem entre os homens. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará na presença de todos seus irmãos. Diante desse problema todo entre Agar, a serva, e Sarai, sua senhora, né, por causa da gravidez de Agar, Abraão colocou à disposição, nas mãos de Sarai, a vida de Agar. E Agar manda ela embora. E ela vai embora, e aí Deus aparece e lhe dá uma visão, que ela vai ter um filho, o nome do filho, que é Ismael, e diz que ele vai ser um problema, né, porque ele será como um jumento selvagem entre os homens, né? Ai, meu Deus, eu não quero entrar em questões aqui, mas a gente sabe aí ao longo da história os problemas que vieram dessa situação aí, né? A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, quer dizer, Ismael vai ser um problema, e vai ser realmente. Os ismaelitas, ao longo da história, junto ao povo hebreu, vai ser um problema daqueles, né? E aí nós chegamos num momento da história muito maravilhoso. Abrão, a história continua, é um outro ponto que nós vamos ver a partir de agora. Pois é, Abraão, a história continua. Nova certidão de nascimento, capítulo 17, todo ele. Primeira coisa que a gente vai ver aqui, nessa nova certidão de nascimento, é o seguinte: a mudança de nome para Abraão. Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê íntegro. Firmarei a minha aliança contigo e te farei crescer muito em número. Abrão prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse: quanto a mim, esta é a minha aliança contigo. Serás pai de muitas nações, e não serás mais chamado Abrão, mas o teu nome será Abraão, pois te coloquei por pai de muitas nações, e eu te farei frutificar imensamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Mudança de nome também para Sara. 17, 15 até o 16. E Deus disse a Abraão: quanto a Sarai, tua mulher, não lhe chamarás mais Sarai, mas o seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também te darei um filho por meio dela. Sim, eu a abençoarei, ela será mãe de nações, e dela procederão reis de povos. Então, a nova certidão de nascimento, quando uma nova certidão de nascimento é lavrada, muitas vezes porque o nome é alterado, havia algum erro no nome, crianças adotadas têm uma nova certidão de nascimento quando
o juiz dá posse definitiva, né, a guarda, perdão, definitiva para os pais, uma nova certidão de nascimento é lavrada com um novo nome que a criança terá. Aqui, a mudança do nome, no caso da criança ali, é porque tem uma nova história sendo criada, né? Os novos pais, os pais adotivos. Aqui, Abraão e Sara têm o seu nome mudado porque a promessa de Deus está se cumprindo na vida deles. Através da descendência que Abraão dará e terá, ele não vai ser pai apenas de um filho, ele vai ser pai de várias nações. Esse é o significado do nome. E Sara passa a ter esse nome porque ela é uma princesa realmente, e ela é a principal das mulheres dessa nação, dessas nações que serão formadas a partir do filho que ela terá com Abraão, seu marido. Então, os nomes trazem em si um significado, isso tem a ver com a personalidade e com a própria história de vida da pessoa, mas tem mais coisa aí, né? Também tem um sinal de aliança, né? 17 do 10 até o 14. Esta é minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua futura descendência. Todo aquele do sexo masculino dentre vós será circuncidado. Fareis a circuncisão na pele do prepúcio. Este será o sinal da aliança entre mim e vós. Com a idade de 8 dias, todo menino dentre vós será circuncidado por todas as vossas gerações, incluindo o servo nascido em casa e o comprado por dinheiro de algum estrangeiro que não for da tua linhagem. De fato, o servo nascido em tua casa e o comprado por dinheiro serão circuncidados. Assim a minha aliança estará na vossa carne como aliança perpétua. Mas quem for incircunciso, quem não tiver sido circuncidado na pele do prepúcio, será extirpado do seu povo, pois violou a minha aliança. Então a aliança ela tem uma concretude, ela tem um sinal, e o sinal se dá nos homens, né? Através da circuncisão. E aí, quem são todos os circuncidados? Os da descendência de Abraão e também os que estão envolvidos com o amigo de Deus, né? Então nós vemos que quando nós somos amigos de Deus, a circuncisão é do nosso coração. O sinal da aliança aparece no nosso coração. O apóstolo Paulo vai trabalhar isso na carta aos Romanos, né? Então, e ele parte ali de Abraão, justamente de Abraão, né, para explicar a questão da aliança. E a aliança não envolvia a lei, a guarda da lei, mas ela envolvia o quê? O fato de ser amigo. Aquele texto de Tiago 2,23 que a gente leu lá, né? E isso foi considerado justiça de Deus sobre Abraão. Ele era amigo de Deus. Então fica um sinal, fica uma aliança. E aliança é coisa séria, né? 17:23. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael e todos os servos nascidos na sua casa e todos os comprados por dinheiro, todos os da casa de Abraão, que eram do sexo masculino, e circuncidou-lhes a pele do prepúcio, conforme Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 99 anos quando lhe foi circuncidada a pele do prepúcio, e Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando lhe foi circuncidada a pele do prepúcio. Então, como eles não tinham 8 dias, a aliança já está valendo, então todos serão circuncidados, né? E aí nós vemos no capítulo 18 uma experiência sobrenatural, né? 18, a gente, é todo o capítulo, mas nós vamos ler apenas aqui um trecho do 1 até o 5. Depois disso, o Senhor apareceu a Abraão junto aos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à porta da tenda no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos e viu 3 homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu da porta da tenda ao encontro deles. Então, prostrando-se em terra, disse: Meu Senhor, se agora tenho achado favor aos teus olhos, rogo-te que não prossigas adiante de teu servo. Mandarei trazer um pouco d'água, lavai os pés e descansai debaixo da árvore, e trarei um pouco de alimento. Refazei as vossas forças e depois prosseguireis, pois para isso chegastes até o vosso servo. E eles lhe responderam: faze como disseste. Aqui, 3 anjos da parte de Deus vêm trazer boas notícias, né, a Abraão. Então, primeira coisa que nós percebemos, Abraão era um bom anfitrião.
recebeu até anjos. A gente vê isso lá em Hebreus 13:2, né? Que muitos sem saber hospedaram, receberam anjos, né? E Abraão recebeu muito bem. Se você vai ver na sequência do texto, a quantidade de alimento e a fartura que foi posta, ele era um excelente anfitrião. E ele acabou recebendo também boas notícias do Senhor, né? E que notícias foram essas, né? E eles lhe perguntaram, né, 18:9, onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu, está ali na tenda. E um deles lhe disse, certamente voltarei a ti no ano que vem, e Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram idosos, de idade avançada, e Sara não tinha mais o ciclo das mulheres. Então Sara riu consigo, dizendo, terei ainda prazer depois de idosa, e sendo meu senhor também já velho? E o Senhor perguntou a Abraão, por que Sara riu e disse, será verdade que eu, já idosa, darei à luz filho? Há alguma coisa difícil para o Senhor? Voltarei a ti no tempo determinado, no ano que vem, e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo, não ri. Ao que ele respondeu, não negues, tu riste. Primeira coisa, para Deus não há impossíveis. Se Deus quiser fazer de dois idosos pais de um filho, ele fará. Deus cumpre todas as suas promessas. A promessa de que Abraão teria um filho vai se cumprir aqui. Daqui um ano. Esse filho vai estar lá. Vai acontecer. Precisamos, então, levar a sério a palavra de Deus. Muitas vezes não levamos a sério a palavra de Deus. E antes que o filho nascesse, temos o capítulo 20, uma mentirinha alaranjada. Nós vemos lá atrás uma mentirinha amarela. Parece que Abraão não aprendeu a lição. 20, verso 1 até o 3. Abraão partiu dali para a terra do Negueb e foi habitar entre Cádiz e Sur. Depois disso, viveu algum tempo em Gerar. Como Abraão tinha dito a respeito de Sara, sua mulher, é minha irmã, Abimeleque, rei de Gerar, mandou trazê-la e a tomou. Porém, de noite, Deus veio a Abimeleque em sonhos e disse-lhe, estás para morrer por causa da mulher que tomaste, pois ela tem marido. A mesma história que havia acontecido anos passados lá no Egito, volta a acontecer agora na terra dos filisteus. Abraão foi morar naquela terra, né? Ele era errante, ele era peregrino. E lá tinha esse rei Abimeleque, e ele tomou a mulher Sara, né, de Abraão. E ia acontecer a mesma coisa, né? Quer dizer, ia acontecer. Porém, de noite, Deus foi misericordioso e apareceu em sonhos a esse Abimeleque, né? E aí ele fica louco da vida com Abraão, né? Por que você deixou isso acontecer, né? Então, é o problema das meias verdades, né? Olha aí a continuidade da história. Então, Abimeleque chamou Abraão e lhe perguntou, que foi que nos fizeste? Em que pequei contra ti para trazeres sobre mim e sobre o meu reino tamanho pecado? O que me fizeste não se faz. E Abimeleque perguntou ainda a Abraão, com que intenção fizeste isso? Abraão respondeu, eu pensei, certamente não há temor de Deus nesse lugar, e me matarão por causa da minha mulher. Além disso, ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, mas não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Tá, mas ela é mulher dele. Que ela seja irmã, mas ela é mulher dele. Se ele dissesse que era mulher, não daria o direito do outro tomá-la como esposa. E olha que Sara devia ser muito bonita, né? Porque na idade que ela estava ainda despertando o interesse aqui desses homens, né? Então veja que quando nós trabalhamos com meias verdades, nós estamos na verdade trabalhando com a mentira. E a mentira traz problemas. E se não é aqui pela intervenção do Senhor, coisa que Deus não fez lá no Egito, né? No sentido de preservar Faraó, a praga tomou conta lá do negócio, aqui no caso Deus não permitiu, né? Então Deus tem misericórdia desse homem. Então se a mentirinha era amarela lá no Egito, a mentirinha aqui continua, então ela já está alaranjada, por isso que a gente deu esse nome, né? Abraão parece que não aprendeu a lição. E então chegamos a outro ponto, a promessa toma forma. Isaac nasceu, capítulo 21.
O Senhor visitou Sara, conforme havia falado, e fez-lhe como havia prometido. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, no tempo determinado sobre o qual Deus lhe havia falado. Abraão pôs o nome de Isaque no filho que lhe nasceu, que Sara lhe tinha dado. Essa era a promessa. E quando Isaque tinha 8 dias, Abraão o quê? Circuncidou seu filho, sinal da aliança, conforme Deus lhe ordenara. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Por isso Sara disse: Deus deu-me razão para rir, porque Isaque significa isso, né? Riso. Todo aquele que ouvir sobre isso rirá comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara haveria de amamentar filhos? No entanto, dê-lhe um filho na sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado, e Abraão deu um grande banquete no dia em que Isaque desmamou. Então, eu queria dizer que vale a pena esperar no Senhor. E apesar dos trancos e barrancos, mesmo surgindo aí Ismael, estrapalhados ali de trás, a promessa se cumpriu. Isaque era um motivo de muito riso e de muita alegria. Mas chega Isaque, parte Ismael. Gênesis 21:9. E Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, tinha dado a Abraão estava zombando de Isaque, pelo que disse a Abraão: manda embora essa serva e seu filho, porque o filho dessa serva não será herdeiro com meu filho Isaque. Isso pareceu muito desagradável aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Ele era pai de Ismael. Porém, Deus disse a Abraão: não considere isso muito desagradável aos teus olhos por causa do menino e por causa da tua serva. Atende à voz de Sara em tudo o que te diz, porque a tua descendência será reconhecida por meio de Isaque. Mas também farei uma nação do filho dessa serva, porque ele também é da tua descendência. Então Abraão levantou-se de manhã cedo e, tomando pão e um cantil cheio d'água, deu-os a Agar, pondo-o sobre o ombro dela. Entregou-lhe também o menino e mandou-a embora. Ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. E aí vem uma história linda, Deus trazendo livramento, salvação para Agar e para Ismael. Uma coisa linda, mas a gente não vai ler aqui. Mas o que fica para nós: atitudes imprudentes do passado geram problemas no futuro. Então essa tristeza de Abraão vem justamente por isso. Quando nós queremos, por nossa conta, dar condução aos planos de Deus. Se Deus prometeu, Deus vai cumprir. E Ele tem um jeito dele de fazer as coisas que não é o nosso. E aí chegamos num capítulo maravilhoso, que é o capítulo 22 de Gênesis. Meu título aqui: uma prova de fogo. Até onde vai a fé? Então, Gênesis 22:1. Depois dessas coisas, sucedeu que Deus provou Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: estou aqui. E Deus prosseguiu: toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Abraão levantou-se de manhã cedo, preparou o seu jumento e tomou 2 de seus servos e Isaque, seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. Ao terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Uma prova de fogo. Até onde vai a fé? Aqui nós vemos um pedido difícil de atender. Isaque era o filho da promessa. Ismael já foi embora. Como atender um pedido desse? E no meio, Abraão pela fé, atendendo e sendo obediente a Deus, uma pergunta difícil para responder vai surgir. 22 de Gênesis, do 7 ao 8. Então Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão. Estou aqui, meu filho. Isaque perguntou: o fogo e a lenha estão aqui,
Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Que pergunta difícil de responder. Mas olha a resposta de Abraão. Abraão respondeu: meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. E os dois iam caminhando juntos. A gente vai ver mais adiante em Hebreus que talvez, a ideia do autor de Hebreus, que Abraão pudesse supor que Deus poderia ressuscitar até Isaac. Mas veja, meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. Era um homem de fé. Ele estava firmado na promessa de Deus, de que essa promessa se cumpriria, porque todas vinham se cumprir. O fato de Isaac estar lá era cumprimento de promessa. E aí, um ato impensável de se fazer. Gênesis 22, do 9 ao 12. Tendo eles chegado ao lugar que Deus havia mostrado a Abraão, este edificou o altar e arrumou a lenha. Depois amarrou seu filho Isaque e o colocou em cima do altar sobre a lenha. Olha, ele está indo até o fim. E, estendendo a mão, pegou a faca para imolar o filho. Mas o anjo do Senhor bradou desde o céu: Abraão, Abraão. Ele respondeu: estou aqui. Então o anjo disse: não estendas a mão contra o moço. Não lhe faças nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. Esse é o amor de Deus por nós. Deus não negou o seu filho, seu único filho, seu unigênito. Unigênito é isso, único filho. Deus não poupou a mim e a você. E aí vem o sinal de um sacrifício que aconteceu, mas que também seria futuro e definitivo, como também nós lemos em Hebreus. Gênesis 22, do 13 ao 14. Então Abraão levantou os olhos, Deus proverá, Jeová Jireh. Então Abraão levantou os olhos e viu atrás de si um carneiro preso no mato pelos chifres. Abraão foi, pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. É muito importante isso aqui. Por isso Abraão chamou aquele lugar Jeová Jireh, pelo que se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Jesus é o cordeiro vicário. O que é vicário? Substituto. Aqui, um carneiro substitui Isaac como holocausto. Jesus, naquela cruz, morreu no meu e no seu lugar. O que acontece aqui é a provisão de Deus para aquele momento, mas o que acontece aqui é sombra do que seria concreto e real lá no futuro. A morte de Cristo na cruz do Calvário, no meu e no seu lugar. Se Isaac é um tipo de Cristo, toda essa situação é uma tipologia. Se Isaac é o filho, o único filho que é sacrificado, esse filho, o único filho que é sacrificado, é substitutivo, é substituto daqueles que merecem a morte no madeiro, a morte desonrosa, a morte amaldiçoada. Ele se faz maldito no nosso lugar, sem ter pecado. Por isso que João chama Jesus de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, estamos caminhando para o fim da nossa lição, tempos do fim, a morte de Sara, 23, do 1 ao 20, a gente só vai ler o 1 e o 2. O tempo da vida de Sara foi de 127 anos, então morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã, e Abraão foi lamentar e chorar por ela. E olha aqui a beleza de um casal que vive unido, o preço de uma honra. 23, 3, a gente vai até o início do verso 8 e retomamos na segunda parte do verso 9. Depois disso, Abraão se levantou, afastou-se do corpo dela, de Sara, e foi falar com os heteus, as pessoas, os povos que viviam ali onde ele estava. E ele diz, sou estrangeiro e peregrino entre vós, dai-me o direito de um lugar de sepultura entre vós, para que eu sepulte a minha falecida, deixando-a ali. E os heteus responderam,
ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Faz o sepultamento da tua falecida na nossa melhor sepultura. Nenhum de nós te negará a sua sepultura para que sepultes a tua falecida. Então Abraão se levantou, inclinando-se diante dos heteus, o povo da terra, e disse-lhes: que me seja concedida, pelo devido preço, como propriedade de sepultura no meio de vós. Abraão não queria um pedaço de terra cedido pelos heteus ali para ele sepultar Sara. Ele queria comprar uma terra, um local, né? Então ali junto aos carvalhais, os carvalhos de Manre, junto à caverna de Macpela, é o lugar que ele vai comprar por 400 ciclos de prata, para ser ali o local da sepultura de Sara, e vai ser o dele também. Esse lugar é dos judeus, viu? Ninguém pode tomar. Ninguém pode tomar. Abraão honrou Sara ao comprar a terra por ela. O amor envolve honra. E a honra, muitas vezes, é você pagar o preço devido daquilo, né? Não é pegar, tá cedendo, não. Eu vou lá, compro e sepulto. E aí nós vemos também, né, na continuidade, uma nora especial. Abraão já estava velho, com idade avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. E Abraão disse ao seu servo mais velho da casa, que supervisionava tudo o que ele possuía: põe a mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás mulher para o meu filho dentre as filhas dos cananeus, das pessoas que são daqui, no meio dos quais habito, mas que irás à minha terra, aos meus parentes, e dali tomarás mulher para o meu filho Isaque. Então, que a esposa do meu filho seja alguém como nós. Aí a gente pula lá para 24:49. Portanto, se agora a vez de tratar com bondade e com fidelidade o meu senhor, dizei-o. Se não, também dizei-o, para que eu vá para a direita ou para a esquerda. Então Labão e Betuel responderam: isso procede do Senhor. Nada podemos dizer, nem de mal nem de bem. Rebeca está diante de ti. Toma-a e vai, que ela se torne a mulher do filho de teu senhor, como disse o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu as palavras deles, prostrou-se em terra diante do Senhor. Então o servo tirou joias de prata, joias de ouro e vestidos, e deu-os a Rebeca. Também deu presentes de valor ao irmão e à mãe dela. O que nós vemos aqui é que o servo que Abraão mandou lá para a terra, para Harã, onde estavam os parentes, né, para buscar de lá uma esposa para Isaque, no caso aqui é Rebeca, Deus foi conduzindo toda a história para que, toda essa narrativa, para que o servo de Abraão chegasse realmente na terra ali dos parentes de Abraão e de Sara e trouxesse uma mulher. E tudo aconteceu do jeitinho que tinha que ser. E Rebeca será trazida e vai ser a esposa de Isaque. Mas Abraão voltou a casar-se, né? Capítulo 25. A esposa da viuvez. Gênesis 25, do 1 até o 6. Abraão tomou outra mulher que se chamava Quetura. Ela deu à luz Zinrã, Joquzã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joquzã gerou Seba e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim, Leumim. Os filhos de Midian foram Efa, Efer, Hanoque, Abidá e Eudá. Todos estes foram filhos de Quetura, mas Abraão deixou tudo quanto possuía para Isaque. No entanto, deu presentes aos filhos de suas concubinas e ainda em vida afastou-os de seu filho Isaque, enviando-os ao Oriente, sim, para a terra oriental. Então Abraão casou-se novamente e teve outros filhos. Olha que vida, hein, que teve Abraão. Abraão foi generoso com esses outros filhos. Ele não deixou eles com uma mão na frente e outra atrás. Porém, Abraão manteve-se fiel à aliança com Deus em seu filho Isaque. E aí, a morte do primeiro patriarca, 25 de Gênesis, do 7 ao 11. O tempo de vida de Abraão foi de 175 anos, e Abraão expirou, morrendo em boa velhice, idoso e com muitos dias,
e foi reunido ao seu povo. Então Isaque e Ismael, seus filhos, o sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, que ficava próximo de Manre, o campo que Abraão havia comprado dos heteus. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, seu filho. Isaque habitava perto de Beer-lahai-roi. Então, fica aqui marcada a longevidade de Abraão e as grandes realizações dele em vida. Concluindo, Abraão teve vida longa e de muitas realizações. Como todo ser humano, pecou e errou muitas vezes. Porém, era um homem de fé em Deus, que o chamou para uma nova vida. Chamada de Deus para Abraão, para ele sair lá da terra dele, do meio do povo dele, era para viver uma nova vida. É essa chamada que Deus tem para mim, é essa chamada que Deus tem para você. Deus não quer que você continue vivendo a mesma vida, que você vive de acordo com a tua vontade, com os seus desejos, com a sua vontade, com os seus desejos. Deus quer algo diferente para você. Veja que quando Abraão fez as coisas do jeito dele, desandou a maionese, mas porque ele manteve-se fiel ao Senhor, amando ao Senhor, sendo amigo de Deus, Deus foi conduzindo a vida de Abraão e ele viveu muitos dias. Abraão viu Deus cumprir em sua vida tudo o que lhe prometera, desde que o chamou. Abraão viveu intensamente tudo aquilo que Deus lhe permitiu viver. E aqui algumas questões para você refletir. Você já pensou o quanto é inspirativa para nós a vida do primeiro patriarca Abraão? Como nós, ele não foi perfeito, mas Deus trabalha com gente imperfeita. Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, né? Então Deus trabalha com gente imperfeita. Porém, isso não nos dá o direito de vivermos uma vida torta, mas de procurarmos caminhar de acordo com os propósitos de Deus para nós. Abraão marcou a sua geração. Que marcas você tem deixado na sua geração? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, obrigado pela vida inspirativa de Abraão, que como nós era um homem sujeito a falhas e pecados. Ajuda-nos a vivermos uma vida que traga marcas positivas nesse mundo, que tanto carece da manifestação dos filhos de Deus. Que nós, em sendo fiéis a Ti, sejamos esses filhos que deixem marcas do Senhor, marcas abençoadoras, positivas nessa terra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã. Permitindo Deus, nos vemos na nossa próxima videoaula. Um abraço, Deus te abençoe.